Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer 3 aquarelas bem fáceis. Eu pensei bastante em o que escolher para aquarelar, então eu escolhi 3 coisas um pouco diferentes, né? A gente vai fazer primeiro uma paisagem de uma floresta de pinheiros, que é bem clássica na aquarela. Em seguida a gente vai fazer uma fruta, que vai ser o abacate, e por último um ramo de flores. Para a primeira aquarela eu decidi que eu ia fazer em tom de verde, né? Eu vou fazer basicamente essa aquarela aí que eu já fiz em tom de azul, só que com verde. E para começar você precisa molhar toda a área, então é importante que você use alguma fita, eu gosto de usar fita crepe, para delimitar o local em que eu vou pintar. Então você vai molhar toda essa área, pegar a cor da tinta bem diluída e vai passar ali no papel fazendo um degradê, como eu mostrei já em um vídeo anterior. E aí você vai fazendo esse degradê enquanto o papel tá bem molhado, para poder conseguir espalhar bem e deixar o mais uniforme que você conseguir. E depois, conforme você vai adicionando os tons escuros, você vai também deixando a tinta um pouco mais grossa para conseguir deixar o topo desse degradê bem mais escuro. Então eu fiz uma segunda mistura ali com a mesma cor, só que um pouco mais grossa, com mais pigmento e menos água. Em seguida você vai fazer esses pinheiros enquanto o papel ainda está úmido, fazendo ali uns movimentos de zigue-zague com o pincel. Não precisa ficar perfeito nessa parte. A ideia é você fazer as árvores que estão lá atrás, quase sumindo assim no horizonte. Então é para ficar um pouco mesclado mesmo. E aí você vai, enquanto o papel está úmido, faz uma camada bem clara. Em seguida você pode fazer por cima mais alguns pinheiros com uma tinta um pouco mais escura. Então eu usei ali o azul que eu usei no topo desse céu dessa paisagem. E os pinheiros é realmente bem fácil, você vai fazer basicamente esses movimentos de zigue-zague com o pincel, dando leves batidinhas, como se você estivesse fazendo as folhas dessas árvores. Em seguida, depois que você fizer essas árvores meio apagadas no horizonte, você vai esperar a folha secar totalmente, e aí ela vai ficar do jeito que ficar quando secar, né? Você tá usando ali uma expansão da água para fazer essas manchas, então vai ficar do jeito que a água escolher que fique. Essa parte é bem previsível, mas quando a folha seca totalmente e você vai fazer os pinheiros mais nítidos na frente, aí você vai ter um controle maior, então você vai fazer bem devagarinho mesmo, esses mesmos movimentos de zigue-zague, tá vendo? Quase dando batidinhas assim no papel bem de leve, fazendo no ângulo em que essas folhas e galhos das árvores estariam. Os pinheiros são bem fáceis de pintar por causa disso, porque você basicamente só vai dar a ideia da árvore ali. E aí você vai fazendo isso com essa tinta ainda um pouco diluída, porém como o papel está bem seco, você consegue fazer com que fique mais nítido, né? Que você tá vendo ali os galhos das árvores e o formato do pinheiro, que essa é a parte importante desse tipo de aquarela. É você conseguir dar a ideia de que tem o pinheiro ali. E basicamente você vai fazer isso em todo o espaço ali da sua pintura. Como é um espaço pequeno ali, eu vou fazer apenas 4 pinheiros e um pouquinho de galhos ali no canto, como se tivesse mais algum. Assim, quando mais essa camada de tinta secar, você vai agora pegar bastante pigmento, tentando pegar nos mesmos tons que você usou, mas é uma ideia legal você tentar escurecer também um pouquinho mais. Então aí nesse caso eu coloquei um pouco de preto na mistura, para que fique bem pigmentado, porque os últimos pinheiros precisam aparecer bastante no papel para dar um efeito legal. E aí você vai fazendo a mesma coisa, pegando ali uma quantidade boa de tinta no pincel, e você vai fazendo esses movimentos de ida e volta com o pincel, dando leves batidinhas, sempre no sentido em que esses galhos precisam estar, para que fique ali a ideia de que é um pinheiro. Eu gosto também de colocar esse pequeno tracinho em cima, né, como se fosse a ponta do pinheiro, que eu acho que deixa também um pouco mais nítido que é uma árvore.
E basicamente você vai fazendo isso até o final da folha. É interessante também que você sempre faça essas camadas de pinheiro em alturas diferentes. Então, por exemplo, os pinheiros que somem no horizonte estão um pouco mais acima da segunda camada de pinheiros, que está um pouquinho mais visível, e a camada da frente, que está bem mais visível, também está bem mais embaixo, né? Então você está criando ali uma decrescente nesses pinheiros. É bem interessante fazer isso também. E por último, né, agora sim a última camada, porque eu também percebi que ia ficar um pouco sem vida se eu não colocasse uma outra camada mais escura. Porque se eu escurecesse demais a camada anterior, que ia ser a última, ia ficar muito destoante das camadas de trás, sabe? Então eu fiz uma outra camada na frente. Você vê que elas estão bem abaixo dos outros pinheiros, mas estão bem mais escuros. Eu acho que isso dá um efeito bem interessante para você pensar em floresta, né? Uma floresta cheia de árvores. E eu tô usando aí um tom que é quase preto mesmo, porém ainda é um preto meio esverdeado. E aí agora, por último, para dar um acabamento bem interessante para esse tipo de aquarela, eu gosto muito de fazer isso, eu vou pegar aqui um pouco de tinta acrílica. Também dá para usar tinta guache, até da própria aquarela, se você usar ela bem sequinha. E aí eu coloco ela na ponta de um pincel e eu vou respingando na pintura para dar uma ideia de que tem neve caindo ali. Também é interessante para fazer estrelas, mas nesse caso eu tô passando em cima das árvores também. Eu quero tentar dar essa ideia de que tem neve caindo ali, que é uma paisagem de neve. E aí por último eu vou retocando também com o próprio pincel, fazendo alguns flocos maiores. E eu gosto também de adicionar um pouco desse branco nas próprias árvores. Além de respingar tinta branca, eu também gosto de colocar com o próprio pincel um pouco de branco nas árvores, como se tivesse caído neve nelas. Eu acho que dá um efeito final que fica muito bonitinho. Eu não lembro se eu tinha feito isso da primeira vez que eu fiz essa paisagem, aquela que eu mostrei no início do vídeo aqui, mas eu gosto muito de fazer isso. Acho que fica muito bonitinho. Dá um toque interessante, além de ressaltar ainda mais essas árvores que estão ali embaixo. E antes que eu me esqueça, se você está gostando do vídeo, do conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal para não perder outras coisas que também possam te interessar, relacionadas à aquarela, à arte ou até giz pastel oleoso. E a segunda pintura que eu vou mostrar aqui como fazer, né, como eu faço, é de uma fruta. Eu acho que frutas em aquarela é um ótimo começo para quando a gente está querendo fazer algumas coisas que fiquem bonitas ou legais, mas não tem ainda muita prática. Então eu vou fazer aqui um abacate. E aí para começar eu vou tentar pegar ali um tom de verde abacate, né, que é aquele verde um pouco amarelado, mas ao mesmo tempo tem um quezinho de marrom ali também, né? Então eu pego ali o verde claro, misturo com o verde escuro, porque eu gosto disso para deixar a tinta com uma textura mais grossa, né? Quase numa textura café ali. E aí eu botei também um pouquinho do amarelo ocre, que é aquela cor que tá ali na ponta do meu godê, o último do meu godê, né? Porque eu acho que ele já dá essa ideia do amarelado, mas ao mesmo tempo amarronzado. E aí eu fiz ali, né, tinha feito um desenho básico de um abacate, que é bem fácil de fazer. São 2 círculos, um grande e um menor juntos praticamente. E aí eu vou cobrir toda essa área do verde com a tinta, deixando o círculo no meio, que é da semente. E aí eu gosto também de adicionar alguns outros tons da mesma cor enquanto tá molhado, né, porque eu acho que dá uma informação um pouco interessante, de não ficar tudo numa cor só, mas também dá para ser usado uma cor só, também fica bem bonito. Coloquei até um pouquinho do amarelo ocre ali também, para ver como é que ficava. E para fazer o caroço no meio, né, que é essa semente grande do abacate, eu usei um marrom bem diluído, porque eu quero deixar com uma certa ideia de profundidade, apesar de ser uma pintura simples. Então você pode fazer usando um marrom bem diluído, e aí você deixa uma pontinha em branco assim em cima desse abacate,
E aí quando secar tudo, você vai com outra camada da mesma tinta de marrom, colocando mais nas bordas, mas não chegando ao topo também. E aí enquanto o caroço secava, eu fiz também um pouquinho dessa casca do abacate. Basicamente você vai fazer uma linha na parte de baixo desse abacate, né? Porque é como se o abacate tivesse um pouquinho de lado, sabe? Então você consegue ver só um pedacinho da casca. Até porque a casca do abacate é por si só muito fina. Então não dá pra ver muita coisa. Então como ele tá ali só um pouquinho de lado, então eu fiz apenas uma linha em volta, não fiz do outro lado, porque eu acho que não ia dar muito pra dar essa ideia de que é uma casca do abacate, ia ficar um pouco estranho, né? Porque a casca não aparece muito. Então aí eu fiz até uma sombra do caroço do abacate ali, só pra dar um toquezinho. Não precisa fazer, mas eu acho que fica bem interessante, né? Dei uma voltinha ali em volta pra tentar unir um pouquinho mais esse caroço com a parte de dentro do abacate. E por último eu peguei o marrom, dessa vez com mais pigmento, coloquei um pouco mais de pigmento nesse marrom e fiz ali, dei uma volta no abacate, deixando novamente o topo sem pintar para poder depois suavizar um pouquinho essas bordas e dar um pouquinho dessa ideia de profundidade que tem ali, né? E por último eu vou fazer um raminho de flores ali embaixo, porque eu acho que flores é outra coisa que você consegue fazer muito bem com aquarela e de forma bem simples, bem fácil. Então eu acho que é um ótimo desenho para começar, né? Para fazer o desenho é bem simples, eu fiz ali só uma linha embaixo e eu fui desenhando florezinhas, sabe? Com aqueles formatos de pétalas juntas. Bem básico mesmo de desenhar, muito simples, não precisa ficar perfeito. Na verdade, não estar 100% perfeito cada uma das flores, idênticas, às vezes até deixa essa pintura um pouquinho mais rica. Então não precisa estar 100% perfeito cada florzinha, mas é interessante colocar muitas florezinhas nesse ramo. Então eu apago sempre um pouquinho do esboço, porque eu não gosto que apareça muito. E basicamente, para pintar cada uma dessas folhas, você vai pegar o tom que você vai escolher para aquele ramo. Eu escolhi um azul parecido com o da paisagem, que eu queria fazer essa página toda em azul. E aí você vai pintar a pétala por pétala, né? Mas você vai pintar uma pétala e em seguida você vai pegar um pouquinho do seu pincel limpo, mas com um pouquinho de água, e vai tirar o excesso da tinta da ponta dessa pétala, como eu tô fazendo ali, ó. Eu limpo o pincel e logo em seguida eu tiro um pouquinho da tinta da ponta, porque isso vai dar uma certa transparência para essa pétala, sabe? E a ideia é que a parte de baixo da pétala, né, a parte de baixo que se liga às outras pétalas, esteja um pouquinho mais escura. Então eu vou sempre fazendo isso, eu pinto a pétala inteira. Às vezes adiciono um pouquinho mais de tinta ali embaixo para poder ficar um pouquinho mais escuro depois. E aí eu vou limpar o pincel e tirar o excesso de tinta só da pontinha da pétala. E é interessante fazer isso pintando pétala por pétala, porque se você pintar todas as pétalas de uma flor juntas, as cores vão se misturar, porque a água ela faz isso, né? Ela vai de um ponto ao outro muito rápido, e aí você não vai conseguir ter esse efeito. Então se você reparar, eu tô pintando uma pétala de uma flor e depois a pétala de outra flor. Só quando a pétala da flor anterior tá seca é que eu volto para a mesma flor, sabe? Não sei se fez sentido, mas aí, ó, por exemplo, como as 4 pétalas que eu já tinha pintado ainda estavam um pouco molhadas, eu fui para outra flor pintar a pétala de fora antes de voltar para a flor que eu já tinha pintado. Porque a ideia é que essas pétalas não se encostem tanto, né? Mas ali estejam juntas, porque é uma flor só. Então é bem simples fazer isso, né? Basicamente, conforme você vai pintando, vai ficando ainda mais fácil, né? Porque você pinta a pétala inteira, limpa o pincel, tira um pouquinho da tinta do início da pétala apenas com o próprio pincel. Então você vai fazendo isso repetidas vezes. E é interessante porque cada pétala vai ficar diferente da outra, o que é muito bonito se a gente parar para pensar que na natureza as coisas não são 100% iguais também, sabe? Não são 100% idênticas ou perfeitas, né?
elas são perfeitas, mas do jeito delas, né? Do jeito imperfeito que a natureza é às vezes. Então você vai fazendo isso, pétala por pétala, não deixando essas pétalas se encostarem muito enquanto ainda estão molhadas, para poder você ter esse efeito de transparência na pontinha das pétalas. Então dá para reparar ali, você pode também adicionar um pouquinho mais de pigmento na pontinha da pétala, que é onde se encosta com as outras pétalas depois, né? Que também vai dar um efeito muito legal. E assim que você tiver terminado de pintar todas as pétalas e todos os brotinhos, é interessante deixar alguns brotinhos sem estar formando flor ainda, porque eu acho que isso dá uma naturalidade maior para esse ramo. Então tem alguns brotinhos ali que eu não fechei em flor, deixei só um brotinho. E aí depois de tudo isso você vai pintar o ramo, né? O galinho que está segurando essas flores. E aí eu começo usando um marrom um pouco escuro, eu acho que é para sobressair, né, um pouquinho mais. E vou pintando assim bem de leve, com bastante calma. É interessante você usar o pincel mais fino que você tiver para essa parte, porque quanto mais fino você tiver, mais preciso vai ser o seu traço, sabe? E você vai conseguir fazer ali os raminhos bem menores que estão segurando as flores e os brotos que estão mais longe daquele ramo principal, sabe? E aí você vai pintando todo esse ramo. É interessante que a parte de baixo do ramo seja um pouquinho mais grossa do que a de cima, que é como um galho, né? O galho, ele começa mais grosso e ele vai se afinando até a ponta. E aí, por fim, eu gosto de adicionar também um marrom um pouquinho mais escuro, bem na beiradinha desse galho, sabe? Na parte de baixo. Então eu escureço ali aquele marrom e aí eu vou pintando ali só a parte de baixo do galho com esse marrom bem mais escuro, porque eu acho que esses retoques dão um toque a mais para a pintura, sabe? Mesmo que seja uma pintura bem simples, fica mais interessante. Então vale a pena fazer isso. É como se você estivesse adicionando ali uma sombra. E essas são as 3 aquarelas fáceis desse vídeo. Eu posso fazer uma parte 2, talvez com menos aquarelas, para poder falar um pouquinho mais de cada uma delas, se esse formato tiver ficado legal. Mas é isso. Não esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar qualquer coisa, sugestão para quem sabe uma parte 2 desse mesmo vídeo, né? Só que com pinturas diferentes. E esse foi o resultado, basicamente. E até a próxima!